Beleza aí, minha gente, beleza? Como é que vai? Como é que estão? Estamos aqui mais um dia, Cacalano CNC chegando aí para dar mais dicas para vocês. E muita gente pediu isso aqui, ó. Quem conhece aí? Quem de vocês conhece? Acho que é o pessoal mais velho que vai conhecer isso aqui, os profissionais de mais tempo, né? Quem trabalha em indústrias mais antigas, muita indústria está comprando máquina nova, mais moderna, né? Enfim, da atualidade, de última geração. E aí não vai conhecer isso aqui não, hein? Comandos Mach 8 e Mach 9. Um comandinho aí antigo, relativamente antigo, mas é muito interessante sim. Né? A gente vê bastante. Muita empresa ainda tem bastante máquina no mercado, na indústria de manutenção, sempre comentando, girando peça, troca peça, e as máquinas rodando e estão aguentando aí. Né? Algumas aguentam mais, outras aguentam menos, mas ainda estão em ação, ainda estão trabalhando aí máquinas de 1990. Da época, da década de 90 aí, né? E ainda estão. Por que não estariam, né? Poxa, 30 anos aí, 30 anos, nós também temos mais de 30 anos e estamos aqui ainda, sim ou não? Ou você tem menos de 30 anos, então parabéns, tá novinho, tá novinha, vamos lá. Ciclo G66. Então bastante gente pedindo algumas dicas, porque é um dos ciclos mais complexos ou mais, assim, legais, mais potentes, né? Mais avançados do Mach 8, Mach 9. Então, dentro do comando Mach 8, Mach 9, o G66 é o top, né? O que faz mais desbaste. Então, é um ciclo de desbaste para perfis complexos. O que é o G66? Ciclo de desbaste para perfis complexos ou não. Também pode ser perfil simples, né? Mas ele faz vários corpos. Então, faz raio, faz chanfro, faz corpo paralelo, né? Corpo cônico, raio côncavo, raio convexo. A depender, vocês vão ver que tem umas regrinhas aí, né? Mas você programa de forma mais simples e ele executa de forma bem avançada. Vamos ver o que nós temos aqui. Então, sem mais delongas, o G66 serve para desbastar o externo, sim ou não? Serve desbastar o externo, não. Então temos aqui um exemplo, né? Uma pecinha lá tem um corpo de 15, ó. Dá pra ver aí o meu mouse? Passando ali, ó. Corpo de 15 com o chanfro já vai junto, ele já faz o chanfro, faz o 15, faz esse cone aqui, ó. Ele faz esse raio de 10, faz o corpo aqui de 40, faz esse chanfro, esse ângulo, essa parede angular, até chegar no diâmetro de 60. Certo? Se tiver um excesso para fixar aqui, ele torneio de 60 também. Se não tiver excesso, você fixa pelo de 60 e ele encerra aqui nesse cone. Beleza? Então G66, um único ciclo, uma única linha no programa principal, uma única linha, e aí ele faz esse desbaste para você, certo? Olha esse outro aqui, ó, mais complexo ainda, porque tem mais corpos, né? Então tem um corpinho aqui de 16, um raio, corpo lá de 23, e outro corpo, e outro corpo, e outro corpo, raio, chanfros, cones, etc, etc, etc. E o G66 dá conta de tudo isso daí, beleza? Mas também não é algo ilimitado, não é algo que tem só qualidades, tem algumas restrições, tem algumas regras, a gente vai ver já. Antes de ver, um exemplo interno também, ó, tirei até as cotas aqui pra gente ver melhor, ó, um rainho no canto, então tudo isso aqui é um perfil interno, tá? Quem não entende aí de desenho técnico, a área externa tá lá, a peça tá cortada aqui com achuras, e aí isso aqui é mostrando por dentro. Então a gente tem lá um raio, um corpinho paralelo, temos um raio que concorda com um cone, olha só, isso aqui é considerado aí um tema mais complexo para programar, raio concordando com um cone, depois um corpo paralelo, chanfros e outros corpos vindo por aí. Beleza? Até aí, tranquilo, né? Quais as vantagens, então, dele? Já comentamos, né? Ele faz vários corpos de uma vez. Isso é muito bom, você não precisa ficar programando corpo por corpo, né? Como o G74, por exemplo, que só faz um corpo, falando aí do Mach 9. E Mach 8 também. Ele faz perfis complexos, então ele encontra raios com cones, né, com chanfro, com outro raio, com raio côncavo, com raio convexo. Então é considerado sim perfil complexo quando a gente tem situações como essa de chanfro, raio, mistura e vários corpos e vai, enfim. Então é uma grande vantagem, o que faz o G66 ser um dos maiores e melhores comandos aí do Mach 9, né, do Mach 8, Mach 9, um dos melhores códigos G para desbastar seria o G66. Para mim é o melhor, mas aí é opinião também. Né? Ele faz interno e externo, isso é uma vantagem, poxa, vantagem muito boa aí de G66, faz interno, faz externo também, muito bem. E ele é muito fácil, essa aqui é incrível, essa aqui é muito legal, né? Você faz o programa e você consegue alterar muito facilmente o quê? O AP. Aqui, ó, quem é o AP? A profundidade. Então, por exemplo, eu fiz um programinha para usinar alumínio, vou tirar lá 3, 4 milímetros lá de AP, minha máquina aguenta, minha ferramenta aguenta, depende do que você tem aí, né? Beleza, ele faz o programa, ela vai tirar 3 milímetros de AP, maravilhoso. Agora, de repente, trocou a ferramenta, essa ferramenta não está indo bem, vem um outro alumínio, uma outra liga, não está muito legal, né? Você, em segundos aqui, ó, você vai até lá e muda um dado, uma informação você muda lá, que está lá, profundidade de corte, estava 3, você muda para 2, para 1, para 1,5. Em segundos, é muito fácil, muito prático, né? Então é quase uma parametrizada, que na verdade é um parâmetro, né? Ali, do G66 você muda e ele já atualiza completamente a nossa usinagem lá. Então é muito fácil, uma vantagem incrível, aí mudou a profundidade, né? Sem dificuldade nenhuma. Mas, será que só tem vantagem? Será? Né? Quase nada e quase ninguém, né? Tem só qualidades, a maioria de nós, ou todos nós, temos aí virtudes e fraquezas, né? E o G66 também tem vantagens e desvantagens. Qual é a desvantagem, né, do
do G66. Primeiro, não faz mergulho, pelo menos até onde eu sei, pelo menos em todos os modelos Mach 8, Mach 9, já foram 5, 6 máquinas diferentes, em clientes diferentes que eu trabalhei com G66, não faz mergulho. Se você conhece uma forma de fazer mergulho, por favor, responda esse programa aqui, que já entrei em contato até com a Home, e a pessoa de lá me informou que de fato não faz mergulho. Então, por enquanto, a nossa verdade é essa, não faz mergulho. Se você tem uma outra verdade, avisa a gente aqui, pra gente mostrar, né? O que mais? Ele é muito sensível a erros, porque ele tem na subprograma, ele tem o programa principal, um ponto que faltar, né, uma coordenada de raio que matematicamente não foi possível, uma concordância de raio, mas por milésimo de milímetro que tiver uma concordância errada, uma coordenada errada, ele já dá erro, né? Então é muito sensível. Ele tem as regras, ele tem as limitações deles, e nós vamos discutir aqui regrinha por regrinha de como se dá bem aí com G66, né? E uma outra desvantagem é que ele depende de um subprograma. Eu preciso ter 2 programas, um principal e um sub, né? Pelo menos até onde eu sei. Se você descobrir uma forma de estar dentro do mesmo programa, me fale, porque eu só consegui trabalhar com G66 com 2 programas separados. Então ocupa 2 lugares na memória, né? Tem que ficar saindo de um para entrar no outro, para corrigir, para alterar, para melhorar, né? É fácil de você confundir ali, errar o número, enfim. Então eu vejo como uma desvantagem essa coisa de depender de um subprograma, né? Quero salvar, quero guardar isso, quero salvar no meu pendrive, quero guardar de segurança de backup. Você tem que guardar 2 arquivos, o principal e o sub, né? Muito bem. O que mais? Quais são as regras? Vamos às regras do jogo. A regra é clara ou não é clara? Muita gente tem facilidade, já sabe tudo que eu estou falando aqui, mas tem gente que não entende. Bota lá e fica dando erro e vai mudando até dar certo, né? Então vamos entender as regras lá. Primeiro, dentro do sub, vamos falar as regras de dentro do sub. O X, ele só pode aumentar quando eu tenho um diâmetro externo, um desbaste externo, e ele só pode diminuir quando eu tenho um desbaste interno, certo? Então se você começou num X10, o outro não pode ser X9. Aqui no externo, que está diminuindo, não pode diminuir o X. Se você começou no X10, é X11 para cima, X15, X20, X80, X200, não importa o X, mas ele tem que sempre aumentar. Dentro do sub, se você olhar a letra X, o eixo X, ele só pode aumentar, beleza? No externo. Se você vai fazer o interno, o X só pode diminuir. Então comecei no X100, o outro não pode ser X110, aumentou, não pode aumentar o X dentro do interno, somente diminuir. Beleza, o que mais? O Z. O eixo Z, ele só pode diminuir, tanto no externo quanto no interno. Então, comecei no Z0, ele só pode ir para negativo, ele não pode vir para positivo. Não podemos ter o Z vindo para a direita, né? Aumentando o seu valor, aumentando a coordenada de Z. Não, a coordenada de Z só pode diminuir. Eu só posso entrar com a ferramenta, não posso sair, não posso retornar. Isso que eu botei aqui, não retorna lá. Não retornar a ferramenta. Tem muita gente que dá o passe dentro do subprograma e quer retornar. G0, retornar. Não pode retornar a ferramenta dentro do sub que diz respeito ao G66. Então o G66 precisa do perfil e só. Ele não precisa de um retorno. Ele só precisa ser avisado das coordenadas do perfil da peça, sem retornar a ferramenta. Então não pode retornar a ferramenta em Z. O Z só vai, não volta. Beleza? Esses 3 dizem a mesma coisa, né? O Z só pode diminuir, não pode retornar a ferramenta, e o Z só vai. Mas eu botei 3 para ficar bem claro, porque eu já vi muito cliente retornando a ferramenta, e é um hábito natural, né? Torneou, você volta. É meio normal, mas não pode dentro do subprograma que faz parte do G66. Beleza? O que mais? O último valor de X, dentro do subprograma ainda, hein? Repare bem. Dentro do subprograma, o último valor de X é o bruto. Então é muito importante. Esse último valor de X é um dos mais importantes, para que a máquina tenha como base de entender quanto está de diâmetro o seu material bruto. O valor de X é diâmetro, ok? Então diâmetro de material bruto para o externo e diâmetro do furo, que é o bruto do interno. Por exemplo, eu furei com 20. Se eu furei com uma broca de 20, e o último X tem que ser 20. Por que tem que ser 20? Porque é onde a ferramenta vai começar o torneamento interno. Ela sabe que não precisa remover mais material do X0 ao X20, porque a broca de 20 já removeu. Então já temos um furo de 20. Portanto, o último valor aqui vai ser 20. Se eu tenho um tarugo lá, um diâmetro externo de 2 polegadas, então o último valor de X aqui para o externo vai ser 2 polegadas, 50,8, não é isso? 51, ok? Então o diâmetro do bruto para o externo é o último valor de X dentro do subprograma. Para o interno é o diâmetro do furo. O último valor de X de dentro do subprograma é muito importante para a gente avisar a máquina de onde ela vai começar o desbaste. Se é o desbaste externo, qual é o diâmetro do bruto? É o último X. E se é um desbaste interno, qual é o diâmetro do furo? É o último X. Beleza? O que mais? O Z inicial já deve tocar na peça. Então dentro do sub, o primeiro Z que tiver no sub já vai tocar na peça já. Então não é Z2, afastado, não, nada disso. O subprograma serve para falar o perfil da peça.
Então não posso falar aproximação, afastamento, retorno de ferramenta, nananina não. O primeiro Z, né, o Z inicial, já é um Z que encosta na peça. Mas ele não vai encostar. Por quê? Porque está dentro do G66. O G66 sim, o G66 sabe que tem que posicionar afastado. É um ciclo de desbaste. Então ele faz algumas coisas de forma automática. Então eu não preciso fazer afastamento, segurança, distanciamento. Não. No sub, eu só falo o perfil da peça. E o perfil da peça, o primeiro Z já faz parte da peça. Já é tocando a face. Nós vamos fazer um exemplo aqui. Olha lá. O X inicial não deve ser zero. Por quê? Não deve ser zero no diâmetro externo, né? Falando no externo. Senão ela vai tornear até chegar no x0. Então esse x inicial é até onde o desbaste vai. Né? Acho que no exemplo vai ficar mais claro isso aí. Atenção no que, ó, pontos nas coordenadas. Então toda a coordenada x, z, r, ik, se você usa ik, né, tem que ter ponto. São coordenadas, todo, no Mach 8, Mach 9, né, tem isso. Acho que Mach 5 também, Mach 3, não sei, trabalhei muito pouco com Mach 3, mas todo Mach 8, Mach 9 tem que ter ponto depois das coordenadas que são expressas em milímetros. E na velocidade de corte também, né, que é metros por minuto. Então tem que ter ponto em algumas. E outras não podem ter ponto também. Cuidado com isso, né? Então por isso coloquei aqui atenção aos pontos. Se você colocar G1 ponto, tá errado, porque G1 não vai ponto. Agora X10 sem ponto, tá errado, porque X10 tem que ter ponto. Então atenção, tem lugar que vai ponto, tem lugar que não vai ponto. E qualquer errinho, lembra das desvantagens? Ele é muito sensível. Qualquer errinho dentro do sub, ele vai dar alarme lá e não vai fazer. Raios e arcos impossíveis, então ela é muito sensível matematicamente. Se você dá um trajeto em arco, onde ficou 1 milésimo fora, sabe que eu já vi muito? Peguei desenho de AutoCAD com cota arredondada. Então o desenhista, o projetista, arredonda ali a cota. E aí, em vez de pegar lá os centésimos, ou os milésimos, ele pega os centésimos. Em vez de pegar os centésimos, ele pegou os décimos. E aí foi um valor arredondado. Se tiver 1 centésimo fora de concordância, né, de matemática, ela percebe, ela não consegue fazer esse raio, esse arco se torna impossível para ela. Porque é um raio não possível matematicamente. Aí você muda 1 milésimo, 1 centésimo lá e... Opa, agora ela fez. Né? E o que é que vai mudar na peça 1, 2 centésimos em um raio, né? Em um arco, em uma concordância, em um arredondamento? A maioria desses casos não tem tanta precisão assim de centésimo. Né? Centésimo, milésimo a gente tem nos eixos, nos furos. Agora, num raio que concorda com um cone é muito raro a gente ter essa precisão. Né? E se tiver essa precisão, então a gente precisa pegar no AutoCAD o valor exato lá. Beleza? Outra coisa que eu adicionei aqui depois, já tinha até terminado, falei, esqueci desse aqui, ó. Não deve conter G0. Dentro do subprograma, não pode. É G1, G2 e G3. Só. G4 nunca testei, acredito que vai funcionar assim. Mas o que eu estou querendo dizer, não deve conter G0. Os movimentos não devem ser em avanço rápido, já devem ser em avanço de usinagem. Então G1, G2, G3. Enfim, sem G0 dentro do subprograma. Beleza? O que mais? Tem as regrinhas também de dentro do G66. Porque aí já estou falando do programa principal. O programa principal tem o quê? Chamada de ferramenta, dados de corte, né, velocidade de corte, o avanço, a ativação do G54. O que mais? Tem posicionamento de segurança, posição de troca, tem a troca, enfim, tem bastante coisa. E aí vai ter o G66 dentro do programa principal. Vai ter o G66. E aí dentro do G66 também tem umas regrinhas. A gente vai ter uma letra X. Dentro do G66 a letra X. Então, ó, essa letra X é o último X do sub mais 4. Para externo. Porque esse mais 4 aí é algo da home, é algo padrão, que é de segurança, um posicionamento de segurança. Como o X é no diâmetro, eles adicionaram 4 no diâmetro para dar 2 milímetros de afastamento seguro do perfil. Tá? Então tem que botar ali mais 4. A gente pega o último X, lembra do último X aqui? Ó? O último X do sub é o bruto. Então vamos falar de externo. Então vamos dizer lá que é 60 o diâmetro externo. Então o último valor de X tem que ser 60, que é o valor do meu bruto. E aqui vai ser 64, dentro do programa principal. Por que 64? Porque o último X do sub, que é 60, mais 4. Aqui eu vou botar X64. E para interno? Para interno, o último X do sub menos 4. Então, por exemplo, no interno aqui, ó, o último valor de X é o diâmetro do furo. Então vamos dizer que eu furei com uma broca de 20. Então o furo está com 20. Portanto, o último valor de X é 20. Dentro do sub, ok? A não ser que você queira passar um pouquinho ali para 19, por alguma questão. Mas eu posso colocar x20, porque o diâmetro do furo é 20. Então, nesse exemplo aqui, o furo está com 20, o último valor de x do subprograma é 20, e aqui eu tenho que colocar o que dentro do G66 interno, sabendo que é o último x menos 4, vou botar então aqui 16. Por que 16? 20 do furo menos 4 da segurança. Vai ficar 2 milímetros afastado aí. Bastante cuidado se não pega nas costas, né? Ferramenta interna tem esse problema, esse perigo, né? Se colocar ela muito perto da medida do furo de 20, a ferramenta também é perigoso ali nesse afastamento, ele pegar as costas do outro lado do furo. É necessário um cuidado extra aí. E o Z? O primeiro Z do sub mais 2. O Z aqui, dentro do G66, dentro do programa principal, a gente vai colocar aqui, ó, o primeiro Z, cadê? Ó? O Z inicial já deve tocar a peça, é muito comum começar em Z0 aqui, muito comum. Né? A face Z0 e o primeiro Z já vai ser Z0. Primeiro Z do sub mais 2, então aqui é muito comum a gente colocar 2.
e lá dentro do sub colocar Z0 no nosso primeiro Z. Mas se não for assim para ti, não tem problema. Digamos que a gente coloca o Z0 lá perto da placa, né? Aí a face da peça está lá, por exemplo, Z120. Então o primeiro Z do sub vai ser Z120, tudo bem. E aqui então vai ser Z122, que é 2 milímetros a mais. Aqui é 4 por quê? Porque é 2 no raio. E aqui é 2 porque o Z não tem esse lance do X, né? De dobrar, diâmetro, de raio e tudo mais. Difícil? Vamos fazer um exemplo? Sem mais delongas aí, né? Para quem gosta de mais velocidade, desculpe, eu vou devagarzinho, para quem não entende, para quem não conhece, aprender bonitinho. Vamos lá, porque quem está rápido pode ir acelerando aí, né? E agora quem está lento, aí precisa que seja lento mesmo, né? Quem está iniciando. Então eu faço lento e você me acelera e bota velocidades maiores aí, se você acha muito devagarzinho. Vamos lá, um exemplo. Então tá aqui um exemplo, uma peça, um desenho. Vamos fazer juntos, ó. Coloquei as regras aqui, a regra é clara, hein? Vamos botar aqui as regras de dentro do sub e vamos fazer o subprograma aqui, ó. Agora, vamos fazer juntos. Subprograma para essa peça, o que eu coloco, hein? Veja, G1, nada de G0. G1, o X13 Z0 e depois X15 Z-1. O que é que fez essa dupla, hein? Duas coordenadas, duas linhas. O que foi feito nessas duas linhas, ó? Quem entendeu aí? Quem é bom de CNC, ó? Fez o chanfrinho de 1 por 45 graus. Então veja que eu não penso no desbaste. Não. O meu subprograma é quem vai gerar o desbaste. E eu não estou preocupado com o desbaste. Eu já vou dar um passo de acabamento aqui. O subprograma é uma passada de acabamento. O subprograma só vai mostrar para a máquina quais são as medidas finais. E é o G66 quem vai fazer as passadas de desbaste. E eu não vou fazer passada de desbaste nenhuma. Esse é o trabalho do G66, fazer por mim. Então eu só vou aqui colocar a passada de acabamento. Então botei G1, X13, Z0 para ela se posicionar aqui no diâmetro menor do chanfro, e X15, Z-1 ela fez um chanfro de 1 por 45 graus. Como o X tem aquele lance do diâmetro, a gente precisa de 2 milímetros variados no eixo X para poder ganhar 1 milímetro no raio aqui, fazer um chanfro de 1 por 1. Beleza? Fez um chanfrinho aqui de 13 para 15, de Z0 para Z-1. Está feito o chanfrinho. Qual é a próxima? Olha lá. O Z-20 torneou aqui o comprimento. E eu já emendei também nessa linha aqui de cor preta, X20, Z-28, fez o quê? X20 veio para cá, o cone, e o Z-28 aqui, ou seja, essas duas linhas próximas, a azul torneou aqui depois do chanfro, e a preta fez um cone. E eu estou nesse momento aqui, onde está o meu mouse. Difícil? Ok? Voltando lá, primeiras duas linhas, fez o chanfrinho, a segunda, a terceira linha, essa linha azul, torneou o Z-20, a quarta linha, que é essa linha preta aqui, fez um cone, veio para aqui, X20, diâmetro de 20, e o Z-28 aqui, ó, estou aqui. Posicionado aqui no final do cone, no diâmetro maior do cone, o que é que vem agora? Olha lá, ó. G3, ali de azul piscando lá, ó, G3, que é um raio, X40 Z-38. Então veja que ele vai vir para cá, o diâmetro de 40. E por que Z-38, hein? Quem sabe? Quem sabe aí, ó, o raio é de 10. Se o raio é de 10 e ele não passou comprimento aqui no desenho, então vou considerar um raio ortogonal, um raio de 90 graus. Portanto, ele tem 10 milímetros de comprimento. E de 28 eu fui para 38. Beleza? E devo adicionar o R10, que é um raio de 10. Fechado, está feito o raio, estou aqui agora onde meu mouse está. E lá vai. Quem mais? G1, Z-50. Então G1 de novo, voltei para a linha reta, né? Estava torneando reto, torneei em arco e agora vou reto de novo. Portanto, eu voltei ao G1. Z-50, está aqui, o Z-50, torneou até aqui. E depois eu fiz um cone, um ângulo, como você preferir aí, uma parede angular, uma parede inclinada. Eu fui para X60 e Z-55. Está aqui o Z-55 e o X60 está aqui. Então eu vim parar aqui, ó. E eu vou finalizar por aqui, porque eu estou imaginando que a peça está presa por esse corpo, tá? Então eu prendi por esse corpo aqui, por esses 20 milímetros, na verdade eu prendi, são uns 15 milímetros ali de fixação, e eu consigo tornear todos os corpos, exceto o corpo de 60. Eu não vou tornear o corpo de 60 não, vou parando por aqui, e esse é o encerramento do meu sub. Como é que eu encerro o subprograma? M02, muito bem, M02, está encerrado ali o programa, beleza? Está feito ali o sub. Vamos conferir as regras? Vamos ver se cumpriu as regras. A primeira regra dentro do sub está aqui, ó. O X só pode aumentar para externo, nesse caso é externo. Então o X só pode aumentar. Veja, o primeiro X foi 13. Depois ele aumentou? Aumentou para 15. Ok. E o próximo X aumentou para 20. Ok. E o próximo X aumentou para 40. Ok. E o próximo X aumentou para 60. E o X em nenhum momento diminuiu. Beleza? Somente aumentou. Diminuindo caracterizaria mergulho. E não faz mergulho. Então não pode aumentar. O que mais? Segunda regra aqui, ó. O Z só pode diminuir, tanto para externo quanto para interno. O Z só pode diminuir. Vamos ver. Eu tenho aqui um Z0, comecei com Z0 e não vai, já ia dar um exemplo aqui de conta bancária, hein, meu? Tomara que a conta bancária da gente não esteja assim. Olha, começou com 0 e depois foi só diminuindo. A -1 é menor do que 0, concorda? Se eu tenho um saldo bancário de 0, já estou mal. Mas se eu tiver um saldo bancário de -1, tá ainda pior, tá negativo, né?
Menos 20, ficou mais negativo ainda, está diminuindo, né? O saldo bancário, pensa no saldo bancário, já está menos 20. Eu vou lá, compro mais alguma coisinha, foi para menos 28, estou só me afundando pela madrugada, que não seja assim a nossa vida, amém. Mas o eixo Z aqui, a gente está vendo que está só diminuindo, foi para menos 38, foi para menos 50, foi para menos 55, em nenhum momento eu retornei a ferramenta, em nenhum momento esse Z aumentou, então está aqui, ó, o Z só pode diminuir, beleza? O que mais aqui, ó? Não pode retornar a ferramenta, o Z só vai, ele não volta. Então o Z só foi, ó, de Z0 foi para menos 1, foi para menos 20, foi para menos 28, foi para menos 38, foi para menos 50, foi para menos 55, e ele só foi e não retornou. Eu não retornei para o Z2, para o Z1, para o Z0, não, só foi. Mais uma regra aqui que está cumprida. O que mais? O último valor de X é o bruto externo, certo? Então, não comentei aqui, mas vamos dizer que o bruto estava todo com 60. Vamos imaginar que é um cilindro aqui de 60 e já está com 60 já. Acabei de te entregar um cilindro, falar, o cilindro está com 60, não precisa tornear esse corpo de 60 e pode tornear todos os demais corpos. Então, o X60 aqui, ó, o último X, é o valor do bruto. Beleza? Caso não seja 60, digamos que esse diâmetro de 60 está pronto, mas o bruto está com 80. O que a gente teria que fazer? Adicionar uma linha aqui depois do Z-55, dá um Enter, vai para outra linha e coloca X80, que é o bruto. Ok? Eu preciso finalizar esse sub com o X, o último X é o bruto. Se o seu bruto não é 60, adicione uma linha aqui, para que ele perceba, saiba, seja informado do bruto. Beleza? Para que a primeira passada seja justa, seja segura, seja correta. Senão ele vai dar problema na primeira passada. Ele acha que o bruto tem 60, já vai vir torneando, e o bruto está com 80 e vai acontecer um acidente lá. Então, pela madrugada, cuidado com isso. Né? O que mais? O Z inicial já deve tocar na peça. Fala, Z inicial, Z0, já encosta. Beleza? Não tem aqui Z1, Z2, um Z afastado. Pelo menos eu não programo dessa forma. Tá? Também não vai dar grandes erros se você colocar assim, não. Mas ela perde tempo, ela já fica trabalhando fora por mais tempo. Né? Então G1, Z0 já vai, que ela já sabe que ali é o começo. E ela já vai posicionar 2 milímetros fora. Então se você colocar alguma coisa fora, mais aqueles 2 milímetros, vai ficar muito fora e vai só perder mais tempo. Mas funciona também. Não dá erro, né? Aqui, X inicial não deve ser 0. Beleza? Eu botei 13. Por quê? Porque aí é o faceamento que vai remover aqui. Eu faceio a peça antes, né? Senão ela vai ficar torneando até o X0. Não tem cabimento ficar torneando aqui até o X0. Porque um faceado resolve. É faceamento, está resolvido até o X0. Eu não preciso ir lá tornear até o X0. Então já coloco logo o último diâmetro, o menor diâmetro torneado. O restante é faceado. Beleza? X inicial não deve ser 0. O que mais? Atenção aos pontos nas coordenadas. Então toda coordenada X e Z tem que ter o quê? Ponto. E R também tem que ter ponto. Beleza? Já me atentei aqui, próximo. Raios e arcos impossíveis. Então se tiver aqui um valor diferente de 10, né? Um arco todo estranho, um arco que faz mergulho, um arco que concorda com o chanfro, e aí tem os números quebrados, esses centésimos, eu já vi erro de milésimo, e ela dá raio impossível. Né? Então bastante cuidado. Sempre que dá um erro, vai conferir o raio, né? Dá uma olhadinha. Sabe que eu já fiz muito macete agora, hein? Quem está acompanhando aí, ó. R10, coloca R10.1. R10.01 às vezes já resolve. .1 centésimo, R10.05. Né? Aí ele faz o que ele não fazia, agora faz. Por quê? Porque alguma cota arredondada do AutoCAD, aqui do X e do Z, pode gerar erro aí nesse raio, pode dizer que o raio é impossível, mas o ruim é que ele não diz, olha, raio impossível, né? Movimento em arco, ele só fala lá alguns erros meio genéricos, né? Definição de quadrante legal, né? Ou alguma coisa com o perfil. Então você acaba tendo que ir lá e olhar todo o perfil. O que mais? Não deve conter G0. Tem algum G0 aqui? Não, somente G1, G3 e G1 de novo, sem G0. Fechado? É isso. E agora dentro do G66, vamos colocar aqui as regras. Dentro do G66, como é que ficaria o programa principal lá, o G66? Claro que no programa principal tem a troca de ferramenta, ó, né? O RPM, limite de rotação máxima, velocidade de corte, o avanço G54. Não tem tudo isso daí, tá? Não é só colocar o G66, tem que ter o cabeçalho normal lá. Aqui o foco da aula é o G66. Então tem X, Z, I, K, W, F, P, né? Tem o U também, que eu não vou comentar só depois. Né? Então, X e Z é o quê? A posição inicial. Que posição inicial é essa? Está aqui, ó. O X é o último X do sub mais 4. Vamos ver aqui, ó, qual é o último X? 60. Então aqui vai aparecer quanto? 64. E o Z? É o primeiro Z do sub mais 2. Qual é o primeiro Z do sub? Z0 mais 2. Então aqui vai aparecer Z2, é isso? Vamos lá. Opa, um de cada vez. X64, que é 60 mais 4. E o Z2. Por que Z2? Porque é o 0 mais 2. Tudo parte do princípio de 2 milímetros de segurança. Mas como o X tem a questão do diâmetro, eles colocaram 4 no diâmetro para ficar 2 milímetros de afastamento real no raio lá. Né? E o I e o K, o que seriam I e K dentro do G66? É o sobremetal. Porque G66 ele é um ciclo para desbaste. Então normalmente eu vou querer deixar quanto? Um sobremetal aqui. Eu não quero dar acabamento. Se você quiser já deixar acabado, você bota I0, K0. Beleza, ele vai deixar a peça na medida, tá? Mas vai desbastar e acabar com a mesma ferramenta. É muito comum a gente desbastar com uma ferramenta e dar acabamento com uma segunda ferramenta. Então tem que ter um valor aqui, ó.
Coloquei aqui um exemplo. 1 milímetro em X e 0,1 em Z nas faces, né? Só que aí ela bate na face ali. Por isso a gente deixa aqui, ó, 2 centésimos, 5 centésimos, no máximo 1/10 aqui é o que eu recomendo. Se você usa mais, cuidado, porque ela vai dar umas topadas, vai dar umas batidas aqui na face. Por exemplo, esse ponto seria crítico aqui. Ele vai vir fazendo o cone e vai dar uma encontrada aqui na face, onde a área de contato com a ferramenta fica grande e pode ter ali algum momento de dificuldade, tá? Mas dependendo do material, acaba indo bem também. Botei aqui 1/10 só como exemplo, mas ajuste aí a necessidade que você tiver, né? E o W, o que é o W dentro do G66 é o quê? É a profundidade de corte, é aquele parâmetro que eu falei para vocês que a gente altera muito fácil. Por exemplo, aqui coloquei 3, mas 3 não foi bem. Eu vou lá e mudo aqui para 1,5. Zero problema. Né? Programação permanece idêntica, só que o G66 muda e recalcula tudo em segundos. É extremamente potente aqui essa alteração. É como a programação parametrizada mesmo. Você altera um parâmetro e fica tudo diferente em segundos. Né? Muito bem, então profundidade de corte. O F é o avanço. A gente já sabe dessa, né? O avanço 0,35, por exemplo, um avanço para desbastar esse externo. Ah, é pouco, é muito, é ruim, é fraco. Aí cada um tem a sua, né? A sua ferramenta, a sua máquina, o seu jeito. Quanto mais profundidade, menos avanço eu consigo. Se eu estou com menores profundidades, o avanço eu posso tacar de pau, certo? E o P? O que é o P? O P é o número do subprograma. Então, como a gente vai ter espaços na memória lá com números, eu preciso ver qual foi o número que armazenou o meu subprograma. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, dá um exemplo, coloquei 42. Então, o programa 42 é o meu sub. Logo, no programa principal, que não será o 42, porque o 42 é o sub, já está gravado lá, meu subprograma é o 42. Então o principal vai ser o 43, 44 ou qualquer outro que tiver lá na hora que você for criar o programa. Depende dos espaços vazios da memória quando você criar um programa novo. Então o que eu tenho que colocar aqui? Dentro do G66 eu preciso informar qual é o número do programa que reflete as minhas coordenadas, o tamanho da peça, né, os corpos da peça, o caminho de acabamento dessa peça. Então botei lá quanto? P42. Difícil? Sim ou não? Também não é a coisa mais simples do mundo, né? Tem as regrinhas aí. Vamos ver o interno? Então coloquei aqui as cotas. Desculpem o desenho mais simples, mas é só para entender aí. Então vamos fazer um subprograma do interno. Olha lá. G1, X68Z0. Por que 68? Ó, tem um raio aqui que é de 4 milímetros. E o diâmetro interno é 60, mais 4 de um lado, mais 4 do outro. X68Z0. E um G2 para fazer esse raio aí. Então G2, X60Z-4. Com arredondamento de 4 milímetros. Está feito o primeiro raio. Depois, em G1, eu torneio aqui o 8, que é o primeiro comprimento reto, e já emendo aqui um G3 para fazer o segundo raio. Então, o segundo raio vai fazer um raio aqui de 10, ó, R10, e tem umas coordenadas todas quebradas, por quê? Porque está emendando ali, né? Então, eu fui até a terceira casa decimal aqui no X, mas olha o Z. É aquele exemplo clássico que alguém lá no AutoCAD, quando desenhou, não pegou a terceira casa decimal aqui, ó. E aí, isso aqui era 2? Era 3? Era 5? Era 7? São milésimos que podem fazer a diferença. Então já deixei assim de propósito para você ver aí, né, o que é que pode causar erro. Esses milésimos depois do 3. É possível, não estou dizendo que é certeza que vai causar erro. Porque poderia muito bem ser 14.530. Né? E aí o AutoCAD só eliminou o 0 e está tudo bem. Então pode dar certo sim. Mas se esses milésimos aqui forem diferentes de 0, pode dar erro também. Então bastante cuidado aí. E também um macete prático. Bota a R10.1, que ela normalmente resolve. Certo? Quando der erro aqui, você não sabe onde é que está o erro, pode estar nos milésimos. Se for erro dos milésimos, joga aqui R10.1 e vê. Se faz, vai diminuindo, bota R10.05, vê se faz. Fez, bota R10.02, vê se faz, que aí você também não precisa ir muito longe do R10, né? Para não ficar com algum tipo de diferença aí. Beleza? Fez o raio e agora fazer o quê? O cone, ó, X45, Z-22, fez o cone, torneou aqui até o Z-40, que é esse corpo. O que mais? Foi até o 32 e fez um chanfrinho de 1 por 1. De 32 para 30, de 40 para 41. E aí torneio até o final aqui. Beleza? Torneei até o final. Olha só essa parte aqui, ó. Olha essa parte. Eu já não tornei até o final. Foi aqui X30 e tornei até o final. Acabou, não acabou? Não. Vamos supor que essa peça aí eu furei com 20, tá? Então furei com 20. Esse é o ponto. Se eu furei com 20, o que vai acontecer? Eu preciso usar o último X do meu sub para informar qual é o diâmetro do furo, que é 20. Beleza? E agora sim posso encerrar. Então eu fiz todo o perfil, quando cheguei aqui eu vou até o furo, que é 20. Sem problema nenhum. Dessa forma a máquina sabe que ele vai começar a tornear do diâmetro de 20, porque a hora que vier a ferramenta tornear interno, a peça está com 20, o furo está com 20. Então eu tenho que ir lá no 20 e começar abrindo para 30, para depois abrir para esse 45, para depois abrir para os outros. Beleza? Tá feito? Vamos ver as regras, olha lá. O X só pode diminuir quando é interno. Então vamos ver, começou no 68, diminuiu para 60, diminuiu para 54, diminuiu para 45, diminuiu para 32, diminuiu para 30, diminuiu para 20. Só diminuiu. Tá certo esta regra? O que mais? O Z também só pode diminuir. Então começou no Z0, menos 4, menos 8, menos 14, menos 22, menos 40, menos 41, menos 56. Só diminuiu também. Boa.
que mais? Não retornar a ferramenta. O Z só vai e não volta. Então o Z só foi. Terminou lá no Z-56 e não retornou. Nada de Z2, Z0, Z1, nada de retornar. Que mais? O último valor de X é o diâmetro do furo e não o diâmetro da peça em si. Ó. Eu fui lá no 30, mas a broca furou com 20. Então eu tenho que ir até o 20. Beleza? Tá feito aí mais uma regra. O Z inicial já deve tocar a peça. Ok, Z0 já tocou a peça. Não devo ir até o X0. O X inicial não deve ser 0 para o externo, né? E o X final, aqui faltou um detalhe, né? O X final aqui para o interno também não pode ser X0. Não posso ir até o X0 aqui, senão ela vai achar que a peça está sem furo. Eu preciso ir até o diâmetro do furo, X20. O que mais? Atenção aos pontos nas coordenadas. Aqui, se faltar um ponto aqui, minha gente, vai dar erro. Definição de quadrante legal, erro no perfil, alguma coisa vai dar errado lá. Atos impossíveis, também dá erro lá, né? Os centésimos aqui, os milésimos, né? Pode dar erro. O que mais? Não deve conter G0. Tem algum G0 aqui, ó, G1, G2, G1, G3, G1 e tudo G1. Nada de G0, tá certo? E aqui, ó, dentro do G66, aqui que a gente vai ter, então, X para o interno agora. Então, o que é o X e o Z? Ó, posição inicial. Por que eu botei X16, Z2? Que eu tenho aqui o último X, ó, último X do sub menos 4. O último X é 20, menos 4 dá 16. Ok? Ela vai posicionar lá com 2 milímetros de afastamento. Vai começar lá no X16, mas também vai ter a primeira profundidade de corte. Né? Então, a gente vai ver o W aqui, quanto que vai ser. Olha lá. Sobre metal aqui, ó, IK. Botei 1 milímetro novamente, mas agora botei 5 centésimos sobre metal nas faces. Principalmente essa face aqui, ó. Dá uma topada aqui, que é perigosa. Ela vai dar acabamento assim, né? Sem respeitar essa face e o sobremetal que tem nela. Então, deixa bem pouquinho aqui para não ter problema de quebrar a ferramenta aqui. A profundidade de corte aqui é 1,5. Então, nesse caso, ela posiciona no X16, mas o primeiro passo é X21,5. Porque ela sabe que o furo está com 20, eu estou pedindo 1,5. Então, ela vai X21,5. Beleza? O que mais? F, avanço. Ela botei 0,3 o avanço. Aliás, uma coisa bem importante, né, que eu não comentei. O avanço não deve estar dentro do sub. Por quê? Porque eu posso desbastar com o avanço que eu quiser e na hora de dar acabamento, eu posso dar acabamento com o avanço que eu quiser. Se eu deixar aqui um avanço aqui dentro, ela pode querer desbastar e dar acabamento com o mesmo avanço. Não é interessante para mim. Deixa o avanço fora, que aí eu coloco. Estou desbastando, avanço para desbaste. Estou dando acabamento, avanço para acabamento. Beleza? Olha lá. P63 botei aqui. Então saiu esse P63, olha lá. Vamos dizer que, né, hipoteticamente, você foi colocar lá e aconteceu, ela caiu na posição 63. Tá? Esse número é o número que vai ficar na memória lá. Como cada máquina vai dar uma coisa, depende se você está com a memória cheia ou não. Né? Onde eu trabalhei, cabiam apenas 99 programas. E aí, tá cheia a sua memória? Tá vazia? Né? Vai apagando o que você não usa mais. E sempre fazendo backup, né? Beleza? Difícil? Só que tem mais, né? Lembra que eu comentei? Não é só isso. O G66 ele é um ciclo para desbaste. Ele vai desbastar, só quando a gente só desbasta, fica os degrauzinhos, né? Ele vai indo, desbasta e volta, vai indo, desbasta e volta, já é um outro Z. Vai indo, desbasta e volta. Então nos raios, nos cones, ficam os degraus. Muita gente não gosta de dar acabamento com os degraus, porque senão a ferramenta força, não força, força, não força, força, não força, na hora dos degraus. Então este U1 ele dá um pré-acabamento. Como funciona esse pré-acabamento? Ele passa por todo o perfil, removendo os degrauzinhos, porém respeitando o sobremetal. Ou seja, o G66 pode até dar um pré-acabamento, mas ele vai respeitar isso aqui. Se você colocar I0, K0, ok, ele dá acabamento. Aí esse pré-acabamento já vira um acabamento, porque você pediu I0, K0. Aí você pediu sobremetal 0. Mas muita gente não faz isso. O pessoal deixa um sobremetal para dar acabamento depois. Então esse pré-acabamento ele passa por toda a peça, porém ainda haverá sobremetal. A única possibilidade de não ter sobremetal é se você colocar I0, K0. Aí fica nas medidas. Beleza? Deixou sobremetal, o G66 não vai deixar nas medidas, mesmo com pré-acabamento. Detalhe importante, este U1 não tem ponto. Não é 1 milímetro, é um daquele binário, 0 e 1, sabe? Então colocou o 1, na verdade nem tem I2 e 3, é o 1, ou não coloca U. Se não colocar U, ele deixa os degraus. E tá tudo bem também. Mas tem gente que não gosta dos degraus. Então o 1 dá um pré-acabamento, sem ponto. Hein? Este U não pode ter ponto. Aliás, o P também não pode ter ponto, e o G também não pode ter ponto. Os demais todos vão ponto. X, Z, o I, K, W, o F, e só o F. Não, o P não vai ponto, e U também não vai ponto. Se ainda há sobremetal, o que eu tenho que fazer para acabar a minha peça? Eu tenho que decidir. Eu vou acabar com a mesma ferramenta? Ok, decidi isso, tem gente que não. Mas vamos falar para as pessoas aqui que fazem isso, que dão acabamento com a mesma ferramenta, como é que ficaria? Então, acabou o G66, ele sempre te entrega a ferramenta fora da peça, né? Em Z2, por exemplo, né? Nesse Z inicial aqui, beleza? Ele te entrega fora da peça. Então eu já posso ir direto para um posicionamento de aproximação. Por quê? Porque ele pode estar longe do corpo de acabamento. E dentro do subprograma já vai em G1, né? Então para não ir longe eu vou deixar ele bem pertinho do corpo de acabamento. Vocês se lembram que era X68, X68Z0. Eu botei aqui no X70, bem pertinho do X68. E depois, o que eu tenho que fazer? Ó, algo extremamente importante, usar a compensação de raio de ferramenta.
Então G41 ou G42? Você está com a ferramenta indo para a esquerda, para a direita, qual é a sua torre? Né? Torre é frontal, torre traseira, como é que está? A maioria dos Mach 9 que eu conheço, Mach 8 é torre frontal, né? Mas tem ferramenta de ponta cabeça, ferramenta indo, ferramenta voltando, observe bem se é G41, G42. Ativei o G42, que é para compensar o raio do inserto. F, reduziu o avanço, por quê? Porque estava 0.3 para desbastar. Agora eu quero um acabamento. E a importância de não ter F dentro do programa, porque aqui eu vou usar o P63 como base para dar acabamento. Então ela vai executar o P63, só que agora vai executar fora do G66. Então ela vai executar o sub de uma maneira sem sobremetal, sem o IK. O IK estava dentro do G66, agora eu estou fora do G66, acabou, o G66 acabou. Eu fui lá em G0, ativei e pedi o P63. O P63 ela vai fazer o perfil com a compensação de raio ativa e com o avanço de acabamento atualizado. Beleza? Se não tiver nenhum F lá dentro, se tiver um F lá dentro, ela não vai respeitar esse F 0.1 e vai respeitar o F que tiver lá dentro. Então por isso é bom não ter F dentro do subprograma. Beleza? O G40 para desativar, e agora tem um perigo aqui. Lembra que o G66 desbastou todo o meu interno, mas ele me entregou a ferramenta fora. Se eu já fosse para um ponto de troca, estaria tudo bem. Mas agora só rodando o sub, sem o G66, só rodando o sub, o que acontece? O sub terminou lá dentro. Terminou com a ferramenta lá dentro. Então bastante atenção, porque eu primeiro preciso ter uma coordenada de segurança para remover a ferramenta de dentro do furo, para depois mandar para um ponto de troca. Beleza? Coloquei um exemplo aqui, só X200 e Z200 são um exemplo. Né? A maioria dos clientes usa o G53 para nunca dar fim de curso, usa o T0 também para nunca depender do preset. Né? Então tem umas técnicas mais avançadas do que isso aqui, mas estou partindo do princípio de que quem me assiste está iniciando, está começando, está buscando umas dicas, não precisa fazer tudo do jeito que eu estou fazendo aqui, é só para entender, certo? Agora, tem muita gente que dá ferramenta, ou dá acabamento com outra ferramenta. Ok? Como é que dá acabamento com outra ferramenta? Então, primeiro, vai para o ponto de troca. Já posso ir direto, porque o G66 vai me entregar a ferramenta fora, em segurança. Então, já vou direto para o ponto de troca. Faço a troca, então chamei uma segunda ferramenta, com uma nova velocidade de corte, um limite de rotação, ativei o zero peça, que é o G54, bota um avanço, enfim, o que você quiser fazer aqui nessa troca, trocou, o que a gente vai fazer? Começa a ficar igual esse. Então, G0, X70, Z2, para chegar perto, e aí, G42 ativa a compensação do raio do inserto e chama o subprograma. Chamou o subprograma, desativa, e lembra que ele vai estar lá dentro, lá no fundo, então eu preciso primeiro removê-lo com segurança, para depois ir para o ponto de troca. E aí, é difícil? O que você achou? Está mais claro? Tinha alguma dúvida? Ajudou você de alguma forma? Comenta aqui, por gentileza. Não, já sabia de tudo isso. Comenta aqui. Zero novidade? Comenta também. Não sei se estou ajudando alguém ou não. Se não estiver ajudando, eu preciso saber também, certo? Agora, se ajudou, falou, pô, não sabia do detalhe e tal, pô, vivia me batendo, estou sempre dando alarme aqui e tal. Quais os alarmes que aparecem aí? Mostra aqui, comenta, fala comigo, deixa eu te ajudar. É um dos maiores prazeres e propósitos da gente contribuir. Cacalano CNC contribuindo com você. Rimou, hein? É isso? Muito obrigado, beleza, beleza. Valeu, comente, compartilha, curta, siga, bota o sininho, né? Bota o joinha. O que mais? Tá bom, né? Obrigado, gente. Tchau, até mais.